as formadas, enfim, então esse processo era sempre muito solitário. E eu gostava de ficar na biblioteca, porque assim, livro é sempre companhia, eu acho. E aí, então, eram as minhas companhias, assim. Então, assim, eu lia bastante, e eu acho que, muito provocada pelas leituras, eu sempre gostei de escrever. Eu escrevia diário, depois, nas aulas de redação, eu adorava quando tinha tema para eu inventar uma história, assim, sabe? Tipo, eu gosto de inventar, de imaginar um mundo diferente, enfim. E, mas aí acabei fazendo a faculdade de jornalismo, que é, né, factual e tudo mais, e essa parte da imaginação eu deixei para o teatro, que também é algo que eu sempre fiz, assim, eu sempre atuei. Desde pequenininha, assim, minha mãe tinha me colocado primeiro em aula de expressão corporal, aí depois em aula de teatro. E aí eu falei, bom, eu não escrevi durante a faculdade, eu só fiz a faculdade mesmo, escrevi reportagem e matéria, mas esse campo da imaginação ficou para o palco, assim. E depois que eu me formei, então continuei fazendo teatro, fiz por muito tempo ainda, e sem escrever. E aí chegou uma época que eu entrei, assim, eu sou muito metódica, assim, e uma pessoa de objetivos. Então, assim, eu falava assim, eu quero entrar nessa companhia de teatro. Aí trabalhava. Aí, tipo, deu certo de entrar, e aí, por fim, aconteceu com várias companhias, mas tinha uma, assim, que era o que eu mais queria, assim, naquela época. E aí eu entrei, e foi um verdadeiro inferno. Eu não atuo até hoje, assim, parei de atuar. Tão traumática foi essa experiência. Mas aí, parando de atuar, a minha imaginação ficou perdida. Eu falei, onde eu boto isso? Não tem mais palco, eu não quero mais subir no palco, o que eu faço com isso? E aí comecei a escrever. E aí, como eu estava muito ainda no universo do teatro, comecei a escrever dramaturgia. Então, peças e tudo mais. Nesse período também eu comecei a falar, poxa, mas será que é? Porque assim, peça é difícil de fazer, né? Porque precisa de ator, precisa de iluminação, precisa de produção, precisa de toda uma técnica. É muita gente envolvida no processo de palco, né? Eu falei, mas talvez eu possa fazer uma coisa mais simples, vai, assim, objetivamente o que eu quero é escrever uma coisa que as pessoas leiam. Né, que isso chegue para as pessoas. Aí eu comecei a fazer frases e colar nos muros, assim, como a gente chama aqui de lambi-lambi, sabe? Comecei a fazer lambi-lambi e comecei a colar as frases, e aí, assim, frases que eu imaginava, né, que eu criava e tal. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, mas assim, essas frases, parece que elas se conectam de alguma maneira, estão dentro de um universo, assim, sensível muito próximo, todas elas, né? E aí eu comecei a pensar numa história, que daí é uma história que uma amiga minha tinha vivido, é uma história de amor, de desamor, de desencontros, na verdade. Eu falei, eu vou contar a história da Carol. Porque era uma coisa assim, tinha uma cena muito forte, assim, que ela me contou quando ela me narrou essa história, que ela teve esse romance com um francês e tudo mais, ela morou na França há muito tempo, e chegou um momento do relacionamento dos dois que eles marcaram um encontro lá na França, ele não foi, era um encontro numa praia, ele não foi, e aí ela ligou de um orelhão para ela ligou de um orelhão para ele e ele falou que não ia, e aí contou assim um monte de coisa que ela não fazia mais vaga ideia. Por exemplo, ele tinha uma família e ela não sabia. E ela ouvindo aquilo num orelhão na praia. E eu falei assim, meu Deus, isso, eu quero essa história. E essa cena, assim, eu falei, eu quero escrever essa cena. E aí o Água Fria, que é o meu primeiro romance, surgiu dessa história aqui, que é. Até a Dani ontem postou Pato Fu, né? E a Fernanda Takai que escreveu a quarta capa desse livro. Eu sou muito fã também. E aí, daí então, o Água Fria surgiu disso, assim, dessa conexão das frases que eu estava colando por aí com essa história que eu queria contar, com essa cena que para mim era super impactante. E aí foi assim. E aí então eu falei, bom, legal. Eu achei um meio mais simples que o teatro.
Porque aqui eu posso fazer sozinha, sabe? É eu e a minha imaginação, enfim, é eu contando essa história, né? E aí, tá bom. Aí eu lancei o Água Fria e, ao mesmo tempo, eu estava fazendo o núcleo de dramaturgia do SESI, aqui em São Paulo. E eu tinha entrado lá com uma cena que eu tinha criado já fazia algum tempo, baseada na história da caseira que trabalhava num sítio de família, assim. E que é a história do Terra Dentro. Ela, na verdade, ela me contou essa história, ela muito já ficcionalizada, mas ela é a Rita no Terra Dentro. Então, ela tem essa história que ela perdeu o marido numa briga com o irmão, isso tudo é real. E aí também, como quando a Carol me contou dessa cena no orelhão, e aí eu ouvi a Rejane, né? Ela chama a Rejane me contar isso, eu falei, meu Deus do céu, como existe isso no mundo? Eu acho que é sempre isso, assim, sabe, o que bate na minha cabeça, assim, mesmo na cena do orelhão ou na cena na história da Regiane, eu falo assim, meu Deus, isso existe. Isso existe no mundo. E para mim era inimaginável que existisse algo assim. E aí eu quando eu escuto essas histórias, eu sempre penso assim que eu queria que mais gente escutasse. Nossa, acho que muita gente tem que saber que isso existe. E aí, no caso da Regiane, foi muito interessante, porque ela me contou essa história que é super dolorida, né? Muito triste a história do Terra Dentro, a história dela também. Embora várias coisas do Terra Dentro não aconteceram com ela, né? Tipo, ela, na realidade, ela não estava grávida, né? Tipo, então, isso tudo aí, aí sou eu. Mas, mas ela me contou isso de um jeito muito especial também, que me chamou muita atenção, assim, eu queria um pouco traduzir no Terra Dentro essa maneira que ela me contou, que foi muito, muito poética, até contando de algo que ela foi vítima, né, assim, a maior vítima da história, e ela, com uma clareza muito grande, insistia em não julgar o irmão dela. E eu falei, nossa, olha que coisa bonita, achei bonito. E aí o Terra Dentro surgiu assim, dessa vontade de não julgar uma história que é muito, que acho que a princípio é muito julgável, né? Acho que muita gente fala, né? Tipo, ai, porque o mosquito, ai, porque... Mas eu realmente não quis julgar o mosquito. E eu acho que na maior parte das leituras e nos retornos que eu recebi, eu acho que isso deu certo. E aí, não sei, aí vocês me contem se deu certo ou não. Mas, enfim, o meu começo e o Terra Dentro é isso. Foi assim. Ai, deu muito certo, Vanessa. Ah, que bom. Porque é difícil, né, contar uma história de violência sem você colocar, tipo, o vilão, o mocinho, ou cair nesses maniqueísmos, assim, tipo, e é uma coisa que eu não gosto, que eu não quero fazer. E Movimento, eu acho, né? Assim, no início, quando a gente tá ouvindo a Rita, a Mirna, a gente, poxa, esse mosquito aí. Mas aí quando vem ele contando, aí você vê da perspectiva dele. E aí, poxa, peraí, tem isso aqui também. eu acho que assim, não é para aceitar a violência e tal, mas é para entender que ela tem um ponto de partida, que não é gratuito. Ela Exato. tem uma construção, né? E eu acho que tem, né? Por mais difícil que seja aceitar, assim, todas as violências, eu acho que elas têm um passo a passo, um caminho sendo construído até a explosão dela em si, né? Enfim, não é justificável, mas é compreensível, talvez. E aí, Vanessa, você fala sobre essa história da França, né? E aí a gente está falando de pessoas de uma social específica, mas no Terra Dentro a gente vai trazer essa psique de pessoas muito simples, muito que são questões que são deixadas de lado, eu vejo na sociedade, né? As dores de pessoas simples. E aí, quando você traz isso, eu acho que comove muito a gente. E além, né, dessa questão da Regiane ter te contado e trazido essa história, a gente vê essa linguagem também muito, muito regional. Parece que você estava de fato lá, assim, que você conseguia ver aquelas pessoas conversando. E aí, como que foi escrever dessa forma, com essa narrativa, com os dialetos
populares que a gente vê, com as coisas que são aprendidas ali na lida, né? A Mirna faz muito isso, de falar muitas coisas que ela aprende. Ah, eu acho que é assim. Na vida é assim mesmo. Uhum. Muito isso. E como que, da onde veio essa inspiração? Foi algum papel que você fez que trouxe isso? Cara, assim, eu sou catarinense, né? E o livro se passa no Paraná, assim, não são duas realidades tão diferentes no sentido, né? Tipo, de que não estão no grande eixo, e tem, né, tem um modo de falar muito próprio, assim. Então, ouvir a Regiane falar com o sotaque dela, do jeito dela. E eu acho que daí, por eu ser atriz, eu tenho uma facilidade de mímese muito grande, então eu consigo imitar. Então, assim, sabe, quando eu presto atenção nela e eu vou pegando os trejeitos e eu vou vendo as pausas, como ela encadeia o raciocínio dela, isso para mim foi um grande aprendizado e que eu fui reproduzindo à medida que eu construí a Rita, que foi a primeira personagem que surgiu, assim, para contar só um pouco do processo do Terra Dentro, ele surgiu como uma cena, era uma cena da Rita contando essa história muito assim fragmentada, não tinha muita assim a preocupação da narrativa e tal, era mais a memória dela e ela vinha toda entrecortada. Então era uma cena era ela sentada numa cadeira de balanço que não balança, contando a história dela para trás, né? Contando tudo o que tinha acontecido. E aí, quando eu prestei para entrar no núcleo de dramaturgia do SESI, eles exigiam uma peça completa, não podia ser uma cena. Aí eu falei, então tá bom, então eu tenho que desenvolver essa cena, como é que eu vou fazer? Aí eu criei 3 Ritas. Eu falei, uma Rita vai ser memória, e vai ser a memória, mas essa memória difusa, essa memória muito fragmentada, como já era na cena inicial. A outra vai ser violência pura, e a outra vai ser muita paixão. E aí as 3 Ritas em 3 cadeiras de balanço que não balançavam, cada uma amamentava um gato. E aí então estava tudo dentro do universo real. Eu gosto muito de Beckett, sou muito inspirada por Beckett. Então assim tinha toda essa coisa que era para ser sombrio. Um amigo meu ele falou assim, mas isso aqui é uma história de terror. E porque era tudo, né? Tipo, ai, as mulheres num balanço, os gatos no peito. E ele falou, nossa, que coisa sombria, assim. Mas, enfim, mas deu certo. A peça deu certo. Eu entrei no núcleo de dramaturgia do SESI com essa peça. E lá eu escrevi outra coisa. Eu abandonei essa peça e fui escrever outra coisa, que é o meu próximo romance. Mas eu fui voltar no Terra Dentro só quando eu terminei o núcleo de dramaturgia e olhei e falei assim, mas isso daqui, por que que o irmão dela não fala? Por que que o mosquito não fala? Porque, assim, é só ela que tá dando. Como é que eu posso acreditar nessa mulher? Como é que eu posso acreditar na história dela? E ainda mais ela tendo surgido com um problema de memória e não, ela não é nada confiável. Nem sei se aconteceu isso mesmo. Então deixa eu trazer o mosquito. E aí veio o mosquito. E, e aí, quando eu comecei a desenvolver o mosquito, eu falei, ai, que bom, que bom isso daqui. Mas o mosquito também, ele no aspecto da peça, ele era a Rita violenta, né? A Rita violenta, nessa peça, virou um mosquito. E eu tive muito prazer de desenvolver ele, assim, mas ele igualmente não era confiável, porque daí ele também estava num outro extremo, né? Ele estava num extremo de ser muito passional e então também não dava para confiar no mosquito. E aí eu fiz a Mirna para ser o contraponto dos dois, assim, para ela ser para ela puxar um pouquinho para baixo, então ela tinha que estar mais aterrada mesmo, né? E à medida que eu fui criando os dois, eu fui puxando esse acento, esse sotaque da Regiane para os dois, assim, e ao mesmo tempo
convivendo muito com a minha família, que é de uma parte rural de Santa Catarina, né? E aí, então, assim, essas coisas, tipo, as expressões, as histórias, o modo de falar mesmo no dia a dia, sabe? E aí eu fui anotando, fui vendo, e aí escrevendo em voz alta sempre, para ver se aquilo na boca se cabia na boca, porque só na cabeça pode tudo, mas né, não é factível. E aí, então, por isso que surgiu esse modo de falar muito próprio deles. Assim, me perdi aqui contando a história, mas vocês me desculpem, é porque a coisa vai. E aí, mas o modo de falar foi isso, assim, foi imitando e escrevendo em voz alta e resgatando toda essa tradição oral que ela é própria ali da região sul, né? Tem diferenças, mas para mim tem um ritmo que eles falam que é muito próprio. E aí foi assim que eu trouxe para o papel. Ai, uma cachorrinha. Assim. É a Frida. É a Frida, gente. É a a Pandufa está Frida. desmaiada aqui. É eu espero poder mostrá-la eventualmente. Não, Frida participa de todos os clubes, ela está sempre aqui muito atenta, em cima do computador. Aí agora ela pediu um colo, tá sem laço, então tá meio descabelada essa menina. Se você for mostrar ela, hoje ela tá nos trinks, porque ela foi no pet shop, ela tá até de laço. Só que ela não quer aparecer, tô vendo. Ela vai daqui a pouquinho, ela vai pro pet, ela e o Fidel. Também tem um outro cachorrinho Fidel. Daqui a pouco eles vão pro pet. Os dois. Eu amo. Vai estar aqui, ouvindo o clube. Temos umas mensagens aqui no chat. Chegou a ver, Vanessa? Vou ler pra gente. Sim. A Raquel disse que impactante, que sensibilidade. A literatura se mistura com a vida e toca a vida das pessoas. E faz as pessoas se tocarem. Que bonito. A Dani falou que era que tinha mais clareza e era que foi taxada como louca, né? Sim, pois é, né? E aí ficou, eu dei o livro para ela ler, né? Depois, e eu fiquei muito comovida, assim, com algumas coisas. Bom, a Regiane é super simples. Ela não tem, assim, ela não tem, acho que ela não fez o segundo grau, assim, né? Ela sabe ler e escrever, mas assim, ela é uma pessoa que quando você conversa com ela, assim, ela não precisa falar muito para você ver que ela tem uma sabedoria absurda. Ela é muito, assim, ela é impressionante. E aí eu entreguei o livro para ela, falei, ó, Regiane, tá tudo bem diferente aqui. Você me contou uma coisa, mas assim, eu mudei muito. Mas ainda assim, eu acho que você vai reconhecer e tudo mais. Mas eu confesso que e preconceito é uma coisa odiosa, né? Eu entreguei o livro achando que eu falei assim, ela não vai entender nada. Porque assim, quem é leitor, assim, quem é leitor, quem lê, às vezes me relata dificuldade com Terra Dentro. E porque ele não é linear, porque, né? Enfim, porque ele não começa de um modo, né? Ele não tem uma narrativa assim quadradinha e tudo mais. Ele vai resgatando entre memória e tudo mais, entre todas as vozes. E eu falei, nossa, essas pessoas estão tendo dificuldade. As pessoas que eu vejo que são leitores vorazes, assim, estão tendo dificuldades. Não sei se a Regiane vai entender. E assim, ela leu tudo, ela grifou as coisas, assim, sabe? Tipo, as coisas que ela achou bonito. E ela falou, e assim, uma das conversas mais ricas sobre o Terra Dentro, evidentemente, foi com ela, e assim, não em termos da história dela, mas em termos de estrutura, sabe? Assim, como ela sacou tudo e como ela tinha coisa a acrescentar, sabe? Assim, e eu falei, meu Deus. Aí depois eu nem tinha dado água fria para ela ler, aí eu dei. Aí ela, tipo, ela é assim, ela e a Mirna são as minhas melhores leitoras. Porque ela realmente, assim, ela tem uma clareza de ritmo mesmo, assim, sabe? Tipo, coisas que não são tangíveis, palpáveis, sabe? Assim, tipo, e eu acho que no final das contas também tem a ver com sensibilidade, assim, e claro que eu fiz baseado na sensibilidade dela, então é realmente algo que estava muito mais próximo dela do que eu achei, né? Mesmo eu mudando muitas coisas, ainda estava muito próximo.
dela. Não, eu já amava o livro, tô amando mais agora. Que bom. Porque eu falei, gente, você já fez algumas entrevistas, participou de alguns encontros. Eu falei, gente, vou assistir. Depois eu falei, não vou assistir, não, que eu quero saber. É melhor. Ficar com spoiler da história não é legal. É verdade. O Gabriel fala que pra gente, ele fala assim, é muito impactante ver o que possibilitou a violência que tomou conta do mosquito. E ao mesmo tempo ver a paixão dele por Rosa. Ver, como a Mirna disse, aí essa Mirna aí, eu não sei se é eu, se é... né? E agora? Dele sobre tudo, a raiva pela terra e Nito, o amor profundo por Rosa, uma vida muito sofrida. Incrível a construção desta personagem. Que bom. Eu gosto muito do Mosquito, assim. Eu gosto da construção que acabou acontecendo. Eu falo assim, eu me sinto um pouco estranha. Eu falo assim, eu gosto, porque fui eu que fiz, mas assim, mas todos foram eu que fiz. Mas eu gostei, eu achei que são personagens que deram certo, assim, pelo menos para mim. Comunicaram o que eu queria comunicar, então eu agradeço muito a eles. Também considerando que não sou só eu que escrevo quando escrevo. Sim, verdade. Falando em construção, Vanessa, a gente vê no livro essa questão da estrutura dos textos. Por exemplo, os textos da Mirna são todos num bloco, né? Blocados, Exatamente. E aí a gente vê a Mirna, ora com recuo à direita, ora justificado. E aí eu não sei se você quis trazer justamente essa confusão mesmo, né, dos momentos dela, da memória dela. Do Mosquito também a gente vê essa questão da estrutura se alterando. Qual que foi o seu objetivo mesmo ao fazer isso? Eu já li alguma coisa sobre escrita irreverente, né, sobre essa questão de não ter uma estrutura, começar com letra minúscula e não seguir aquela norma. Já vi alguns movimentos desse. Foi pensando nisso ou foi para trazer uma coisa sua, um objetivo principal? O que você quis trazer para a gente, leitor? Assim, ó, eu penso que é um desperdício não aproveitar a estética da página, sabe? Para contar a história. Porque, no fundo, aqui é um quadro em branco. E eu tô pintando um negócio. E aí eu fico pensando, por que né, não usar esse recurso para reforçar a história ou reforçar alguns aspectos do personagem, ou fazer com que isso dê uma informação a mais sobre eles, né? Então, quando eu pensei a Rita, e eu sabia que a primeira peça também, ela estava toda assim, toda recuada e tudo mais, e dava a sensação, acho que como de fato dá a sensação dessa confusão mental mesmo, porque ela não está nem lá nem cá. Essa era a minha intenção, tipo, por que eu vou fazer uma coisa justificada se ela não está, ao mesmo tempo que ela está, ela não está em lugar nenhum. Ela não está ali, a personagem, né? Tipo, ela tá no passado, ela tá, né, tá nos devaneios, tá nos sonhos que ela tem, né, tipo, nos sonhos que ela tinha e que se desfizeram. Então, assim, ela tá em todo lugar, menos na página. Então, como eu vou dar essa sensação, sabe? Assim, pensando hoje, assim, falar, até parece simplista, assim, sabe? Querer colocar isso em imagem, porque também não é isso, mas assim, é o mais próximo que no Terra Dentro eu consegui chegar para traduzir essa sensação, sabe? E, e eu acho que eu tenho um texto, pelo menos tento construir um texto muito sinestésico, assim, sabe? Que com imagens que vão tocando e que vão dando uma textura para as coisas. Então, o desenho da página também entra nisso, sabe? Tipo, porque, né, o simples fato de você ter que voltar com os olhos, eu acho que já é uma sensação que já te coloca fora daquele eixo. Como tá a Rita tá fora do eixo. E ao contrário, a Mirna, ela é só e ela não respira para falar, né? Ela só está ali. A Mirna não, ao contrário da Rita, não está em lugar nenhum. Ela está na terra, ela está blocada, ela pesa na terra, então, assim, para mim também foi o jeito mais simples que eu encontrei de traduzir a Mirna um pouco, sabe?
O mosquito ele não tem exatamente um recurso próprio dele, assim. Eu usei para o mosquito a repetição, né? Que daí não é uma coisa muito estética ali da página, mas ele repete as palavras, né? Enfim. E daí, mas aí é outro jogo sinestésico, assim. Mas em relação ao desenho da página, a Miriam e a Rita realmente estão ali dispostas daquela maneira para contar, para ajudar a contar a história. Deixa eu aproveitar, então, já que a gente está falando de sinestesia, Vanessa, os ruídos todos, os barulhos, o pingo, a folha, ao mesmo tempo que parece que a gente está envolvido num silêncio que incomoda, tem muitos barulhos acontecendo também, né? Muitas sensações. Então, eu fiquei tão assim maravilhada, é bem o que a Dani comentou, né? É um livro que aprisiona o leitor. A gente conversa e não consegue mais parar, né? É um pacto ficcional muito bem estabelecido. Gente, eu consegui fazer a leitura com a minha filha pequena chorando e gritando mamãe do lado e eu não conseguia parar de ler. Só um pouquinho, filha, só um pouquinho. Peraí, deixa eu só ver o que vai acontecer aqui. E foi bem assim, né? Eu acho que você sensorial muito incrível em cada trecho da narrativa, né? E passando assim por várias vozes também. Eu acho que a sensação é essa, né? É um envolvimento tão intenso que cria com o leitor, realmente impossível parar, né? Eu fiquei curiosa quando eu lia, principalmente essa parte das onomatopeias, eu ficava pensando assim, gente, será que a Vanessa escutava isso também, do jeito que a gente está escutando, né? Na hora da produção, será que ela ouvia esse gotejar, né? Os estalos das folhas? Você também ouvia, Vanessa? Como é que Eu você ouvi. faz isso pra gente, né, dessa forma tão intensa assim? Eu ouvia, Flávia, eu ouvia. Então, assim, ó, essas coisas eram muito, para mim, eram muito. Quando eu imaginava a cena, eu não conseguia imaginar as coisas sem som, sabe? Não conseguia mesmo. E o som da goteira em específico sempre acompanhou a Rita, porque para mim era como uma ampulheta, sabe? Assim, realmente para mim era um barulho de relógio, só que de um jeito diferente. Era o relógio que talvez ela tivesse à disposição ali. Porque nas primeiras cenas, na primeira peça que eu construí, ela estava. Por isso que o meu amigo também falava que parecia um filme de terror, porque ela estava numa casa caindo aos pedaços. E então, assim, a goteira sempre teve ali. Eu passei por vários barulhos até encontrar os barulhos certos, assim, por exemplo, o barulho das folhas, né, do mosquito pisando nas folhas secas, ou o som da Mirna né, passando a perna no lençol, que é uma coisa muito tátil, assim, né, e reconhecível. No início tinha um cortador de grama que eu cortei, que eu tirei, porque eu achei muito agressivo, o barulho não estava destoando muito do que aí era romper muito o silêncio, sabe, com uma coisa muito agressiva aí. Achei que não dava, mas tinha também essa vontade de reproduzir o palco, né? A cena mesmo, né? E cena tem iluminação, cena tem sonoplastia. Então, assim, como que eu ia trazer esses elementos que são físicos e que a gente, né, não vai ter acesso, mas como que eu vou colocar essa sensação, né? E aí eu achei que funcionou, assim, que deu certo para pelo menos dar a sensação, construir a atmosfera, né? E eu fiz o texto com uma música, é um mantra, na verdade. E
não sei se pode se chamar de mantra, mas enfim, é uma música que é assim, tem uma pegada bem oriental, assim, depois eu posso até mandar para vocês, que é interessante, que para mim tem a cara do Terra Dentro. O Terra Dentro tem esse ritmo, tem esse som, é assim, e para mim conta a música, ela conta o Terra Dentro do início até o final. E então, assim, não só eu criei som para eles, mas eu também tive que me munir de som. E isso foi está sendo um grande desafio para os próximos textos, porque cada texto é uma coisa, né? O Terra Dentro me pediu isso, e eu achei que isso fosse um método que eu pudesse usar para outros textos, mas não é. Não é. E agora, para os outros, eu preciso achar o que é, mas eu achei. Para estar pronto agora, eu achei. Só não posso falar ainda, mas tá em curso. Então, mas no Terra Dentro, o som, a música, assim, foi tudo muito especial, muito necessário para me ajudar a contar a história. Eu tinha colocado aqui no chat, eu achei muito interessante essa relação que você faz da Mir na Terra, né? Ontem, inclusive, fui parada no corredor da faculdade por algumas alunas que leram, né, o livro, e falou assim, mas eu fiquei pensando nessa relação de terra com os meninos, eu tô assim, porque, assim, ao meu ver, né, é uma vida muito dura, muito árida, e que reflete a terra também, né, aquela terra dura, árida, que eles estavam vivendo, mas aí a Vanessa fala mais pra gente também amanhã, no nosso encontro, né. E eu fiquei achei interessante isso que você fala, né, da Mirna, né, da presa à terra, enquanto a Rita, ela é bem subjetiva, né, ela imagina e ao mesmo tempo tem clarezas, assim, bem interessantes, a Mirna não, a Mirna ela é ali daquele momento, daquele lugar, daquele espaço, presa à terra, e tem até um momento que ela fala, não, eu não gosto muito de gentes magras, né, eu sou cheinha, eu sou gordinha porque eu tô presa aqui, né, eu tô fixa, né? Isso me prende aqui e tal, não me deixa voar como a Rita voa, né? Então, eu achei muito interessante esse jogo de palavras que você fez da Mirna e a Terra, e com o mosquito e a Terra, né? E a própria Rita e a Terra, porque a Rita, ela ficou presa ali porque os entes dela também estavam ali, né? A mãe ficou presa à terra, o pai ficou preso à terra, o marido, a filha, o irmão, né? Então, ela acabou ficando presa à terra, as pessoas que se foram e ficaram ali sempre na terra. Eu gostei muito desse jogo de palavras, não sei se você quer falar um pouquinho mais sobre essas relações, assim, do termo terra e eles, enfim. Não, a relação com a Terra, assim, é muito importante, né, assim, para o desenvolvimento dos personagens, o modo como cada um enxerga aquele lugar. Para além dos personagens, então, assim, eu construí um lugar em que a Terra, ela é uma monocultura, né, eles plantam batata e, enfim, alguma coisa, ou uma coisa ou outra, mas dentro dessa plantação, e não sei se vocês já viram plantação de batata, assim, é um pouco árida. A maior parte, assim, é um pouco árida, assim, dá um pouco de tristeza de ver a terra de batata. Mas, e tem essa terra, né, vermelha e tudo mais. Então, assim, tem essa questão um pouco do que a terra dá, o alimento, mas, assim, ela não é de fato produtiva no sentido de levar eles para um outro lugar, assim, ela é um pouco amarra, né? E o próprio sistema de produção ali deles dá conta disso, né? Eles têm um patrão, eles moram todos ali, eles não têm muita perspectiva de sair. A única personagem que dá alguma visão de futuro é a Mirna, que fala que talvez ela possa ir para a cidade para ser, né, para fazer cabelo, enfim, que talvez isso ela pudesse fazer, mas assim, nem o Mosquito, nem a Rita viam maneiras de sair dali, propriamente nem a Mira, de vontade própria, também não sairia. Então, vai muito dessa a falta de perspectiva da terra com relação à produção e fertilidade, é a falta de fertilidade dos personagens também, né? Então,
trabalhando em espelho, assim, eu acho que uma coisa reflete a outra, sabe? E tem essa coisa, né? Tipo, eles estão cuidando da terra de alguém, então, assim, tipo, mas até aquela terra não é deles, né? Mas cuida como se fosse, né? A Mirna, especialmente, cuida como se fosse. Mas, enfim, eu acho que é tudo uma questão de uma perspectiva improdutiva, no final das contas, assim, sabe? Que vale para a terra e vale para eles também, no modo de vida que eles vivem, assim. E enfim, tem uma questão assim que para além dos personagens é um pouco política também, assim, da minha visão, né, do agro que é pop. Só que não muito. E aí, então, assim, passa um pouco por isso, mas eu acho que ela com perdão do trocadilho, ela é aterradora, assim, no sentido de em que os personagens não se veem muito com caminhos possíveis a partir dela. O que é uma pena, né? Porque existe como fazer da terra produzir, né? Enfim. Ai, são muitas coisas. Muitos sentimentos. Vai aparecendo coisa. Gente, deixa eu só fazer uma coisinha. Eu preciso sair 15 para meio-dia, porque meio-dia eu tenho um compromisso aqui do ladinho, mas dá tempo tranquilo. Só para sinalizar, Tá que eu bom, devia ter falado no início e esqueci. problema. A Lucilene mandou aqui no chat, falou assim, verdade, eu queria saber mais sobre a Rita. É muito sensível ao amor dela pelo irmão e o final é surpreendente. Excelente reflexão quando leio, eu imagino a história, né? A gente estava falando sobre isso aqui. E aí você pode falar mais um pouquinho da Rita? A gente... Ai, tem tanta coisa para falar da Rita. Assim, eu acho que ela tem uma sensibilidade muito especial, assim, a Rita, mas é que, de verdade, eu queria poder fazer que a Regiane viesse conversar com as pessoas. Porque assim, eu não precisaria explicar nada mais, sabe, assim, e ela, porque daria para entender, porque eu falando assim, ela não julga e tal, não sei o quê, mas é uma coisa tão sutil, sabe, tudo que ela fala é muito sutil e muito resignada, assim, é quase como se não tivesse outro caminho para ela, né, olhando assim, como se o irmão dela não tivesse outro caminho a tomar. E assim, o mosquito, ele morre, né, no terra dentro, e isso é real, assim, ele morreu dessa maneira. Uma mulher, ele se envolveu com uma mulher depois que ele saiu da prisão e a mulher degolou ele. Então, assim, então, quando a Rita, quando a Regiane fala também sobre isso, tem uma tristeza muito grande em relação ao fim do próprio irmão, sabe? E, e eu acho muito engraçado que quando eu falo quando eu escrevo não sou só eu escrevendo, porque tem uma coisa, por exemplo, a Regiane nunca me falou que a mãe dela se chamava Rita, de verdade. E assim, e esse nome eu não faço a mais vaga ideia de onde é que eu tirei, mas sempre foi isso. Então, e assim, algumas coisas que eu descrevo no livro que não tinha como eu saber, e ela fala assim, mas como você sabia que tinha uma árvore? Porque não era um caquizeiro, mas era uma árvore onde eles se encontravam. Isso ela nunca me falou. Então, assim, tem uma conexão que eu acho que se faz não só e eu também, assim, não quero parecer aqui, sei lá, dando um efeito sobrenatural para a escrita, não é isso, mas eu acho que quando a gente se conecta com a pessoa, por exemplo, com ela, né, eu sou muito ligada a ela, e quando, sei lá, eu me coloco para escrever aqui, assim, é acessar um outro mundo mesmo, sabe? Em que eu acho que esse tipo de comunicação é possível. Mas aí é a minha visão de mundo, né? Mas é isso, assim, acho que a Rita tem umas questões, assim, de sensibilidade muito além
sei lá, do que eu possa explicar, sabe? Eu acho uma felicidade ter encontrado a Regiane no meu caminho. Me ensina muita coisa, com certeza. E ensinou, né? Acho que está ensinando, porque o Terra Dentro, no final das contas, está correndo, né? Corre o mundo, enfim, dá para as pessoas uma outra ideia de uma outra visão de mundo, uma outra chance de ver o mundo e de entender as pessoas, que não seja pelo viés do mocinho e do vilão, né? Do culpado e da vítima. Enfim, a mim não interessa e certamente não interessava a Regiane e também não interessa a Rita que seja visto dessa maneira. Tem vários comentários aqui, que ótimo, gostei muitíssimo dela, né, da Rita. Ela me marcou muito, a Lucilene falou. E aí, sobre marcar, eu fiquei muito marcada com as repetições que tem. Porque cada hora que se repete, quando a Rita fala, eu contei são 5, 6 com você, mas você não veio. Toda hora que ela fala isso, dói dentro de mim. Uhum. Né? Quando fala qual seria o nome dela, para botar Norma aqui nesse lugar, eu falo, meu Deus. Aí a gente fica assim, né? Por que aconteceu isso? E gera muito sentimento, assim, né? Poderia ter sido impedido isso e tudo. E aí, a parte, né? Eu até postei um vídeo recitando uma parte que ela fala verde de cor de doença, verde claro, cor de doença. E para mim é isso mesmo, sabe? O hospital, ele gera isso em mim. Esse sentimento. Eu falei, gente, é isso, é a definição perfeita, assim. E quando ela fala, desmorre pra mim, maridinho. Gente, eu chorava. Eu choro todas elas. Tem muita gente que fala assim, eu nunca chorei em livro, mas eu chorei no Terra Dentro. E aí eu falo, que coisa, né? Não que eu quisesse, né? Intencionalmente que as pessoas chorassem, mas assim, eu acho interessante que para mim mesmo é muito difícil de eu chorar em livro, muito difícil. E eu acho que no Terra Dentro o que emociona também, para além da história. E daí eu acho que acho não, né? É intencional como escritora, trabalhar o ritmo, o encadeamento das coisas, assim. Eu acho que as palavras elas estão desenhando a música. Acho que se souber ouvir e estiver lendo dentro do que eu propus, assim, enquanto pontuação e tudo mais, eu acho que chega, sabe? Não vai chegar para todo mundo e tudo bem, mas eu estou procurando os meus. E eu acho que os meus entendem o que eu quero dizer, assim, sabe? Enfim, para mim escrever é uma forma de me conectar com as pessoas que compartilham daquilo de alguma maneira, sabe? Comigo. Para mim é a coisa mais legal, assim, de publicar. Por isso eu não escrevo para mim. Que eu quero me conectar, eu quero ouvir, eu quero falar com as pessoas, sabe? Eu gosto muito da iniciativa de clube de leitura, eu fico muito feliz quando o livro vai para clube de leitura, muito, muito feliz. Eu não perco um. Porque é isso que eu quero, o objetivo final é esse. E o livro rodou, viu? Né? Você está falando do Sul, a gente leu ele aqui de Belo Horizonte, né? Não, ele já foi de alguns clubes de leitura, assim, sabe? E aí eu fico sabendo, por exemplo, que a rede social é muito bom nesse sentido, né? Então, que ele agora foi lido tanto na Federal de Santa Catarina quanto no Rio Grande do Norte. E eu falei, nossa, que legal, porque eu queria que chegasse à academia, sabe? Eu queria que tivesse aí, porque eu sei que isso tem um potencial de expansão grande, sabe? E a gente quer ser lido, né? Eu quero que leiam. E aí é muito bom. Eu agradeço muito, muito mesmo.
E aí também, gente, quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha, né? Não precisa ficar só no chat, pode abrir a câmera, a Vanessa conhecer também. Nós temos 31 pessoas aqui na sala, peraí, 31 não, 34, 36, né? Em torno de 35 pessoas aqui na sala, né? Então, Ai, que, levanta a nossa, mão. quanta gente para mim. Eu não tenho a dimensão. Para mim aparece assim só uma bolinha assim, ó, mais 17. Aí eu... Não, tem 31, 34, 35, 36, tem em torno de 35 aqui conosco. Ai, que bom. Quem que tiver interesse, levanta a mãozinha, abre a câmera e ó, já temos 2 mãos levantadas, Mini e Flávia, para Que vocês. ótimo. Ana Júlia, pode falar, meu bem. Eu fiquei inicialmente um pouco receosa de perguntar, porque as pessoas têm formas de entender o livro diferentes. E eu fiz, assim, um esforço grande para poder entender, porque, de fato, eu concordo com a Vanessa quando ela disse que às vezes é difícil de entender, assim, certas partes. E eu fiz esse esforço e, por muitas vezes ali, principalmente na parte da Rita, né, eu senti muito, como posso dizer, contemplativo, eu acho, em certos momentos. Aí eu falei assim, gente, se eu falar isso, e, tipo assim, for uma chacota total e não for nada contemplativo, assim, porque no momento em que os sons e aquele silêncio, igual a Mira disse, aquele silêncio ensurdecedor, sabe? Começa a incomodar, eu falo assim, cara, isso aqui pra mim não é nada. Tipo assim, tem tudo, mas tem muito de contemplação também. Do cinema contemplativo, né? Que é uma coisa que eu aprecio muito. Aí eu fiquei assim, cara, que maravilhoso. Eu li assim, eu falei assim, gente, esses sons, eles estão me deixando embriagada. Porque eu comecei a imaginar isso, sabe? Aí, enfim, eu achei essa parte maravilhosa, assim. E eu amei, tipo assim, me prendeu muito, exatamente por eu ter essa coisa do contemplativo, porque eu adoro. Eu acho que dá um... É tipo assim, a gente vê, são só sons, mas eu acho que dá toda uma coisa, sabe, mais intensa pra cena, e acho que eu sinto muito mais, sabe? Então foi isso. Foi muito bom essa parte pra mim. Ai, que bom, porque eu acho que contemplativo, especialmente para Rita, é a palavra da Rita, né? Porque assim, assim, ó, a Mirna tá fazendo as coisas da casa, a Mirna tá fazendo as coisas, né? Tipo, e ela fala, a Rita não me ajuda. Porque a Rita, ela entrou em estado de contemplação mesmo, ela parou de agir, ela não tá mais agindo na vida, né? Tanto por isso ela tá presa lá no passado. Então, eu acho perfeito, assim. E que bom que o som ajuda nisso mesmo, porque é uma forma de captar a atenção, não só, assim, a Rita, ela tá cooptada ali pela goteira e tudo mais, ela tá vivendo nesse ritmo, mas acho que também quem tá lendo pode entrar na mesma frequência da Rita, né, porque, e aí a frequência da contemplação fez total sentido mesmo. E eu também sou muito fã de cinema contemplativo, assim, eu me baseio muito em, em filmes, assim, e diretores que trabalham isso, então é inevitável que isso apareça, sabe, assim, eu acho que tudo, né, tudo que a gente vê, eu pelo menos tento me nutrir das artes plásticas, do cinema, da música e tudo. Agora o livro novo tá bem, assim, eu tenho uma artista que eu comecei a seguir, que eu me apaixonei por ela, então, assim, para mim o livro tem as cores das telas dela, tem a temática da tela dela, eu até gostaria que a capa fosse uma tela dela, só que deve ser um absurdo de cara, não sei, ainda não sei, nem pesquisei, mas e aí o som com o Terra Dentro foi um pouco disso, assim. E tem, por exemplo, quando esse meu amigo falou que parecia um filme de terror, assim, eu gosto muito desses filmes de terror de agora, assim, sabe? Tem uns diretores que estão trabalhando no terror num terreno muito mais palpável, que não é aquele do susto, né? E que ainda assim é aterrorizante. E como a repetição, para mim, a menina comentou antes,
a repetição para mim é uma coisa aterrorizante. E eu acho que para mim vai ser o tema de todos os meus livros, porque é uma coisa que para mim pega muito, assim, a sensação de não sair do lugar. Isso é... Lá no Núcleo de Dramaturgia do SESI, eles falavam que, por mais diferente que as obras de um artista sejam, ele está sempre falando da mesma coisa. Não sei se eu concordo com isso, mas eu com certeza não deixo de falar sobre algumas coisas. A repetição é uma delas. Inclusive, a goteira em específico traz esse tom aterrorizante, sabe? Porque é um tom seco, sabe? E aí fica aquela coisa assim vazia. Eu não sei, eu acho que casou muito bem essas partes, e cumpriu muito bem o objetivo. Se era fazer uma parte aterrorizante. Acho que era um pouquinho que as pessoas pudessem entrar nesse terreno, assim, de mobilidade quase, porque, né, uma goteira, no geral, tem o mesmo ritmo sempre, difícil variar, né? E aí eu acho que isso é aterrorizante, realmente, eu acho que dá medo. Mas é engraçado, né? Porque, assim, dá medo para mim, e aí eu tenho que fazer uma aposta de que as pessoas vão se conectar com isso. Eu acho muito lindo da escrita isso, sabe? É como as pessoas... Será que isso vai chegar? E aí, às vezes, até descobrir que não chegou, e que chegou de uma maneira que eu nem previa, e que ainda assim é ótimo. Que bom. Como, por exemplo, teve um grupo de leitura, um clube de leitura que leu, e a mediadora falou assim, para mim esse é um livro sobre maternidade. Eu falei, o quê? Eu falei, meu Deus! E ela falou, o pensamento dela foi assim, realmente, eu até comprei a ideia de que eu escrevi aquilo pensando na maternidade. Não pensei só nisso, né? E também não definiria um livro sobre maternidade, mas assim, eu entendo o pensamento dela. Eu entendi. Eu falei, caramba, porque a gente não pensa em tudo, é impossível pensar em tudo, né? Especialmente em como aquilo vai chegar para as pessoas. Aí descobri uma coisa assim, ou mesmo, por exemplo, da contemplação, sabe? Tipo, que legal, eu não tinha pensado nesses termos, mas conecta, né? Muito legal saber. Obrigada, Ana Júlia, pela participação. Marcela está querendo perguntar também. Fique à vontade. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, parabéns, né, pela apresentação, pelo livro. Eu queria perguntar uma coisa. Você já acabou respondendo um pouco agora, né? Que você falou do que você se nutre, que você se alimenta, né? Artisticamente. É porque tem muito essa questão, a pessoa nasce com o dom para escrever, né? Mas vamos supor que uma pessoa, ela queira escrever um livro, às vezes ela pensa assim, não tem um dom nato. Quais que são alguns passos, né? Alguma coisa prática que a pessoa possa fazer para poder estar elaborando, né, seu próprio enredo, tá bom? Obrigada. Imagina, eu acho que ler antes de mais nada é essencial para poder escrever. Acho que eu, pelo menos, não saberia fazer de outra forma, e eu acho que de fato é um bom caminho, sabe, para começar, porque sempre que eu tô meio presa, assim, sei lá, tipo, tô sem inspiração, eu não sei como dar caminho nesse texto aqui e tal, eu leio. E assim, eu leio de absolutamente tudo. Agora eu tô lendo uma ficção científica chinesa. Sei lá, de alguma maneira isso aqui me movimenta a pensar caminhos, sabe? Tipo, ou ver, nossa, olha como esse autor resolveu isso, ou nossa, olha como esse autor fez isso, ou uma coisa, quando eu leio uma autora que eu amo, que chama Elvira Vinha, quando eu vejo assim, eu falo, tem um livro dela que logo no começo ela tá narrando em terceira pessoa de uma forma muito assim, com descaso e tal. E aí, daqui a pouco, muito sutilmente, ela muda para a primeira pessoa e aí você entende um monte de coisas sobre ela em 2 páginas iniciais, assim. E então eu acho que assim, para mim, a leitura me
alimenta muito, assim, sabe? Tipo, e eu acho que para quem tá amarrado ou querendo soltar a mão, eu acho que é ler. Porque isso, além de dar ideia, abre um universo sensível, sentimental mesmo, assim, emocional muito grande, sabe? Tipo, para você, sei lá, pensar em temas, pensar em sensações, enfim, para mim é um pouco, para mim, assim, tá na base da coisa, sabe? Ler. E depois, assim, como eu falei, né, tipo, algumas coisas me tocam de uma maneira muito especial. Então, assim, as artes no geral, e conversar com gente que eu nunca conversaria na vida. Assim, eu tinha até um projeto aqui em São Paulo, em 2017, não, 2016, que era o Para de Digitar e Olha para Mim, que era uma... É até difícil de falar, porque vai parecer que eu sou louca, mas assim, eu fiz um cartãozinho, na época eu fazia uma oficina de tipografia. Ah, porque eu odeio de estudar as letras, a forma da letra. Aí eu estava fazendo isso, e aí esse curso, e aí o professor falou assim: vamos fazer, né? Era a primeira aula, vamos fazer um cartão de visita. Eu falei, mas assim, para mim não faz o menor sentido um cartão de visita. Para que eu vou dar um cartão de visita? Não tem porquê. Eu falei, posso escrever uma frase qualquer? Aí ele falou, pode, né? Porque era só para realmente para exercitar a impressão e tal. Aí eu peguei e escrevi, para de digitar e olha para mim. E aí eu fiz em vários cartõezinhos, assim, que era tipo no formato de cartão de visita. E aí eu peguei o metrô de volta desse, eu saí com, sei lá, 500 cartão de visita escrito para de digitar para mim. E aí eu voltando no metrô, sempre é uma coisa que me intriga, né? Todo mundo assim, né, com a cara no telefone, porque, né, a gente é o que a gente tem, é o que a gente faz, né, quando tá esperando, enfim, a gente fica ali caçando assunto no telefone. E aí eu falei, nossa, e se eu entregasse aleatoriamente esse cartão aqui? Vamos ver o que acontece. E aí, tipo, eu entreguei para uma moça que tava, eu olhei assim, ela tava jogando um joguinho. E eu falei, de repente essa moça, talvez ela queira conversar em vez de jogar. Aí eu peguei e entreguei para ela, e aí comecei a falar, olha, eu inventei, eu falei assim, olha, eu estou fazendo um projeto pessoal, parte de um projeto pessoal, de conversar com as pessoas, e eu não sei se você está a fim de trocar uma ideia, para onde você está indo, de onde você está vindo, e aí, assim, assim, rolou uma conversa super legal com essa menina, e assim eu fui fazendo sempre que eu pegava o metrô, quando eu achava que dava, assim, né? Tipo, entregava para alguém e começava uma conversa. E dali eu tirei várias coisas, assim, um bloco de anotação inteiro só sobre isso. Só com frases que as pessoas falaram, ou um pensamento que elas deram, com algum possível enredo que eu gostaria de desenvolver. As pessoas, assim, eu ando muito antissocial, mas as pessoas são incríveis. E aí, então, isso é uma coisa que me alimenta, conversar com as pessoas, saber delas, por mais que eu não concorde ou não entenda, eu acho que é uma forma de compartilhar um pouco de como as pessoas veem a vida, sabe? Isso me interessa muito. Então, às vezes, sei lá, só conversar, se dispor a ouvir, porque as pessoas querem ser ouvidas. Isso eu sei. É isso. Não sei se respondi, me deu uma viajada. Respondeu. Não, mas você viajou bem, muito bem. Levou a gente até para outras dimensões da vida humana, né? Até além mesmo da prática da escrita, né? Mas da prática social humana, né? De trocar sentimentos com as pessoas. Né? Sim, e de ouvir com atenção, sabe? Porque a gente quer muito falar hoje em dia, mas a gente está perdendo de ouvir muita coisa. Então, acho que ouvir assim, de coração mesmo, no sentido de ir na direção da pessoa e não de querer contrapor ou querer colocar, porque, né, a gente faz isso, a gente ouve as pessoas querendo já colocar, pensando no que a gente vai falar. Eu não quero fazer isso.
Sensacional, Vanessa. Gente, tem uns comentários muito interessantes aqui no chat, mas Gabriel levantou a mãozinha também. A gente pode passar a palavra para o Gabriel, depois a gente retoma o chat, pode ser? Gabriel, fica à vontade. Oi, gente. Primeiro, obrigado pelo espaço e pela conversa, que está sendo muito gostoso. É minha primeira vez aqui no clube, estou achando bem legal mesmo. E, enfim, desde que eu li o livro, assim, foi ano passado, eu fiquei refletindo sobre isso, sobre a Rita e essas memórias embaralhadas e que ela quer contar essa história, mas perpassa outras coisas, né, dentro dela, além do sofrimento e as paixões. Mas uma coisa que me pegou assim foi que o livro começa, né, com ela narrando ali, e é uma introdução à história. A gente começa a entender que espaço que é aquele, quem são aquelas pessoas. Só que ao mesmo tempo ela contando, então você fica um turbilhão de coisas assim, né? Ela começa falando da vida dela, e aí de repente ela começa a falar do 8:23, você fala, quem que é 8:23? O que que ela tá falando? E aí a mina começa a falar do 8:23, você fica, que isso, né? E ao mesmo tempo aí o texto fica padronizado, né? De acordo com os livros, assim, né? O paragrafinho, tudo certinho. Ela começa a contar uma coisa que fica mais fluida ali, e de repente ela para e vem o tic-tic-tic, e ela começa a falar de uma outra coisa, e e faz a contagem, e você não veio. E eu não sei se foi pensado também, começar o livro com ela apresentando essa história da maneira dela, com as memórias embaralhadas, uma coisa que me marcou bastante, que de início dá esse impacto no livro, né? Você fica, o que está acontecendo? Ao mesmo tempo, eu quero saber mais, entender um pouco mais. Então, não sei se foi pensado, mas só uns comentários. Ai, sim. Ai, 8:23. É... Sim, começar o livro com a Rita dessa maneira foi intencional, porque eu acho que, assim, eu, quando escrevo, eu quero a participação do leitor, sabe? Não me interessa um leitor que está lendo PUC, que vai passar batido no que eu estou falando. Então, é um jeito de pedir atenção ali, né? Tipo, é começar com ela, né, nessa bagunça dela, enfim, tipo, é assim, ó, leitor, tem que prestar atenção aqui, tá? Vamos comigo. Vão comigo, e ao mesmo tempo fala assim, tá confuso, eu sei que tá confuso, mas assim, a gente vai chegar junto em um lugar, confia em mim. E eu acho que assim, tem leitor que não se conecta com isso e que realmente tá, né, tipo, a fim de outra coisa, mas certamente esse leitor não é não é quem vai fruir do Terra Dentro, né, tipo, da proposta do Terra Dentro. Mas é um jeito de amarrar mesmo, assim, sabe? Como estratégia narrativa mesmo, assim, tipo, como é que eu vou amarrar essas pessoas? Porque tudo que eu não quero é que elas abandonem o texto. Eu não quero que parem no meio do texto, eu quero que elas terminem, assim. Então, assim, tá confuso, mas eu preciso enganchar alguma coisinha que vai deixar minimamente curioso sobre o próximo passo, sobre o que é aquilo, o que é o 8:23, por que esse tique-tique tá aí, quem que é que não veio, quem que é para ser a sexta pessoa e não, né, ela não vem. E por que não vem? Por que ela tá falando isso? Então, eu esperava, porque é isso, né? A gente aposta, assim, espero que dê certo. E como deu, Vanessa? Que dê curiosidade, sabe? Assim, tipo, as pessoas têm que estar curiosas. Até no texto novo, assim, quando eu mandei agora para as pessoas lerem, né, para me dizerem o que acharam, né, e tal, para eu ver se está funcionando, né? Tem um grupo de pessoas para quem eu sempre mando, assim, que me dá uma luz, assim, tipo, dá para entender? O que dá para entender? Tá chegando, não tá chegando? O que tá chegando? Eu falei assim, ó, esse texto aqui, ele tem que ser, tipo, a pessoa tem que querer saber o que é esse negócio aqui, porque eu coloco um elemento super estranho no início. E não explico, eu falo assim, esse negócio, quando apareceu, ele deu um estrondo metálico, algo dissonante, todo mundo em todos os continentes ouviram ao mesmo tempo. Mas o que é isso?
O que é isso que as pessoas estão escutando? Então, assim, eu preciso que elas fiquem comigo, porque, assim, eu prometo, vai, assim, não que eu vá, né, não pretendo dar nenhuma explicação fechada para nada. Ninguém vai sair do livro falando assim, ah, é isso. Ah, é um livro assim, é um livro sobre isso. E eu também jamais vou falar, ah, é um livro sobre maternidade, por exemplo. Eu jamais vou falar isso de um livro meu. Mas, assim, eu vou dar recursos para que as pessoas construam a sua própria história em cima da história que eu contei, sabe? E eu confio que sim. Então, e eu preciso que as pessoas confiem também, seja pela curiosidade ou pelo ritmo mesmo, né? Porque eu acho que é como uma canção de Ninar, assim, tipo, vai indo, vai indo, vai indo, e quando vê, chegou no fim. Por isso que eu também não escrevo. Não tenho escrito livros muito longos, assim, porque eu acho que eu peço um voto de confiança muito grande para as pessoas, sabe? Então, também não dá para a pessoa olhar e falar, ah, nossa, são 300 páginas, eu não sei se essa pessoa, se essa autora aqui vai me levar para algum lugar. E se eu ler, perco, sei lá, um mês lendo esse negócio e nada acontece. Então, assim, eu tô crescendo, eu tô construindo. Até que daqui a pouco, eu não tenho pretensão de escrever um livro de 400, 500 páginas, não, mas, mas assim, até que as pessoas saibam que dá para vir comigo, sabe? Que eu não vou deixar na mão. Que a gente vai para algum lugar junto. A gente vai junto. Total, total. Muito legal. Incrível. E fico feliz que dá para perceber, assim, que gera esse tipo de pensamento, né? Porque é realmente sobre a narrativa, sobre o esquema da narrativa dinâmica, né? E às vezes são coisas que eu nem penso, nunca pensei nisso. Ai, maravilha, Vanessa. Nossa, muito bom te ouvir, saber, né, dessa produção, como que acontece, o que você pensa. Acho que torna o livro mais especial, a leitura mais especial para a gente. Eu acho que a gente já vai caminhando um pouco para o final, assim. Nós aqui do clube, nós fazemos uma nuvem de palavras. Eu vou mandar o link para vocês, e aí vocês colocam, né, 3 palavras sobre o que foi o livro, o que foi esse encontro para vocês. A gente formar uma nuvem aqui, para ser um momento bem gostoso de final. Flavinha, acho que dá para compartilhar o PowerPoint também, né? Para a gente poder ler um pouquinho sobre o que os leitores disseram. Tem algumas coisas aqui no chat também que a gente pode ler. É uma coisa linda. Eu achei interessante, eu peguei alguns relatos da própria Amazon, né, que distribui o livro. Eu vi que a gente estava com uma consonância muito, muito boa, né? Bem parecidos os relatos. Essa questão da intensidade apareceu aqui no chat também algumas vezes, né? Então, coloquei alguns aqui, tem da Dani, da Mirna, da Kelson do clube, né? E alguns da Amazon também. Essa obra é arrebatadora, não consigo parar de ler. Dani, eu compartilho. Gente, eu não deixo criança gritando, principalmente as minhas. Mas era impossível parar de ler. Ai, gente, muito bom. Aí o comentário da Mirna, também da nossa aqui do clube, né, Mirna? Quanta potência na narrativa de Vanessa, eu sou apaixonada por essa obra. No chat, Gabriel também comentou isso, né, que não consegue parar de panfletar, de falar do livro. É impossível mesmo, Vanessa, a gente não passar adiante. Ai, que bom, eu fico muito feliz, eu conto muito com isso, porque, bom, vocês sabem, eu publiquei por uma editora independente, né? Então, assim, eu não tenho o aparato de marketing dos grandes autores, eu não tenho, das grandes editoras, e, assim, por mais que eu faça as coisas, né, ali no Instagram, minimamente, né, assim, reposte as coisas, assim, o meu alcance é muito limitado, então eu falo, ai, meu Deus, voa. Voa, terra dentro, me ajudem, por favor, a espalhar, porque é fundamental, assim, eu fico muito feliz, de verdade. Não é difícil fazer isso, viu, Vanessa? É muito bom. Aí tem um comentário da Kel também, um livro que não permite uma pausa. É isso mesmo, né? Um convite para sentir junto com Mirna, Mosquita e Rita seus sentimentos. Peguei outros 2 relatos, coloquei aqui o nome dos usuários, tá? Esses 2 são da Amazon.
O formato é pequeno, mas Terra Dentro é um livro gigante. Eu achei muito bom esse comentário também, porque é muito da nossa sensação, né, ao ler a obra. As 3 vozes narrativas tecem de maneira inteligente a história desse livro tão sensível, tão bonito. Uma linguagem dura e saborosa, que condensa a leitura para um único sopro. É de Maria Amélia Camargo. E um outro relato também do Rodrigo Febroni de Souza. Esse livro é uma experiência sensorial de tirar o fôlego. Leitura rápida e vertiginosa, que continua ressoando em mim até hoje. Ah, que bom, que lindo. Acho que tem mais uma partezinha de relato. Pode passar para a gente, Rai, por favor? Ah, não, acho que é anterior, isso. Gente, esse aqui é também de uma usuária da Amazon, é a Cláudia Leonardo. Li de uma vez só. Eu coloquei alguns que estavam dentro, alguns relatos também parecidos com o do Instagram, né, de leitores quando divulgação. Tenso, doloroso e ótimo. Daqueles potentes que reverberam por muito tempo. Uma mãe alcoólatra, um pai bonzinho. A história é narrada pelos 3 filhos, irmãos tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidos, nas esperanças, sentimentos e possibilidades, ou nas ausências delas. Um segundo, um ato inesperado e tudo muda. A loucura pode ser uma adaptação à realidade hostil. Amei a escrita da Vanessa. Forte, bonita, limpa, daquelas que tiram seu fôlego, do jeito que eu gosto. Capa linda e edição caprichada da Reformatório, que sempre me encanta com suas publicações. Terra Dentro é denso, pesado, seco e bom, muito bom. Não espere um livro leve e encontre uma baita leitura. Você sabe que é muito engraçado. Às vezes eu recebo umas coisas pelo Instagram que eu falo, meu Deus do céu. Apareceu lá uma solicitação de mensagem, e aí era uma. Eu entendi que era uma senhora, assim, pela foto, eu não conseguia, o perfil dela era fechado, mas era mais uma senhora. E aí ela falava assim: eu li um trecho do Terra Dentro na Amazon, né? Porque acho que eles liberam, né, as primeiras páginas. Ah, mas eu achei muito triste. Não, muito triste. Eu queria saber se vai assim até o final. Eu falei assim, eu falei, meu Deus, o que eu respondo para essa senhora? Aí eu falei assim, olha, vai assim até o final. Aí ela falou, ah, não, mas muito triste. E ela continuou, né? Ah, não, mas muito triste. Então, muito triste. Acho que ela não me lembro como ela colocou, mas ela meio que perguntou assim, mas por que eu deveria ler algo tão triste? E aí eu falei para ela que era triste, mas que tinha muitos lampejos de beleza, assim. E eu acho que ela não leu. Mas enfim, só para. Porque agora, lendo esses comentários, eu lembrei que eu recebo alguns que, assim, não são públicos, mas é cada coisa. E eu acho daí interessante que ela colocou, né? Não espere um livro leve. Eu já devia ter colocado para isso. Vou copiar isso dali e vou colocar para se vier, né? Mas encontre uma baita leitura. Olha que propaganda. É incrível. A gente tem uma mãozinha levantada, deixa eu localizar aqui. É da Ana Júlia. Licença, se vocês me permitem fazer só mais um comentário, senão eu vou falar assim até eu não poder mais, mas depois de todos esses esclarecimentos assim que foram muito reveladores para mim, eu acho que eu vou precisar ler Terra Dentro não só uma vez, mas 5 vezes para poder, tipo, entrar, mergulhar completamente na dimensão dessa obra. E assim foi maravilhoso, porque é igual eu falei antes, a gente lê com uma perspectiva de uma primeira vez, e aí você entende certas coisas, lê de novo, tem, tipo, você vai sendo, é como se fosse uma, como é que chama aquela areia? Areia movediça, assim, vai te puxando, assim, e assim, não necessariamente é uma coisa ruim, assim, eu falo no sentido de que a gente vai
sabe, se conectando fortemente com os textos e com as histórias, com os personagens. E agora minha próxima missão certamente vai ser ler de novo para poder identificar tudo e sim, entender mais sobre a obra. Foi muito bom ter você aqui conosco hoje, Vanessa. Muito obrigada. Ah, que bom, Ana Júlia, fico feliz. Eu falei para a Mina, né, que ela é a minha leitora ideal, porque ela falou que estava lendo pela terceira vez. E eu, sinceramente, acho que é um livro para ser lido muitas vezes, porque tem, assim, acho que na primeira vez que você lê, assim, é uma história que e você pode parar na história e tá tudo certo. Mas quando tem muito conceito filosófico, tem muito conceito, assim, muita visão de mundo a respeito da vida, né? Do que é isso aqui. É a pergunta fundamental. No fundo, é o que eu quero responder com a literatura. O que é isso aqui? O que é a vida? Quem somos nós? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso que a gente sente? O que é isso que a gente faz aqui? E, e aí eu acho que quanto mais ler, assim, tem alguns livros que eu releio sempre, e eu sempre falo, meu Deus, olha só, isso aqui eu não tinha pensado da outra vez. E eu acho que o Terra Dentro é um desses livros, assim. Então, eu fico muito feliz. Assim, eu sempre, quando eu termino de ler um livro, uma série, uma coisa, eu falo, gente, eu queria ter desvisto isso, deslido isso, pra ter a sensação da primeira vez. Só que com Terra Dentro, toda vez que eu li, né, as 3 vezes que eu li, foram coisas diferentes, emoções diferentes, eu percebi uma coisa diferente aqui, ali, e chorei em todas elas. Eu sou muito chorona, eu sou bem a Mirna mesmo, do livro. Né? Ela chora muito. Tanto que meu amigo, quando ele mandou exatamente a parte. Acho que é a segunda vez que a Mirna fala no livro, que ela fala que ela gosta de verde água, que ela chora por qualquer coisa, não sei o quê. Gente, eu acho que sou eu, assim. Muito parecidas. Isso eu achei muito interessante também. Mas. É isso. Que delícia te ler, Vanessa. Ai, que bom, gente. Eu fiquei muito contente mesmo de vocês levarem, né, a Mirna de apresentar, sugerir o livro e por vocês terem comprado a ideia, assim, eu agradeço de coração, muito mesmo. A propaganda foi fortíssima. Excelente. Que bom. Que aí da nuvem de palavras, já apareceram algumas palavras aí pra gente sobre o livro. Consegue ver, Vanessa? Consigo. Arrebatador, sensibilidade, sensível, sons, escuta, incrível, intenso, força, especial, livro lindo, inspirador. Pessoal, o link está no chat, quem quiser também deixar a sua palavra. É uma nuvem grande de palavras. A gente também, no final, peço para vocês ficarem, para a gente fazer uma foto, um registro. Como é? A gente faz agora, vai fazer agora a foto? A foto porque é bom porque eu tô percebendo, gente, vocês estão me escutando? Minha internet está um pouco lenta. Porque Vanessa falou, né, que ela precisa sair daqui a pouquinho. E aí uma das nossas tradições aqui no clube é essa, né? A nuvem e a foto final. E a gente pede, né? Aí a Rai, que está projetando, ela vai parar um pouquinho. E a gente pede para o pessoal abrir as câmeras, por favor, para sair na foto, todo mundo, né? Aí quem puder abrir a câmera, né? Aparecer os rostinhos aí. Arrumando os cabelos, né? Bora arrumar os cabelos. Que aí a gente faz, né? Essa foto final do encontro de hoje. A gente sempre costuma colocar os livrinhos assim, né? Coisa mais linda. E também falar do próximo encontro, tá, gente? Nosso encontro é sempre no último sábado de cada mês, né? Nós já temos livro para o próximo mês, está lá no nosso Instagram, né? Durante a semana a gente vai fazendo as propagandas, né? Para daqui um mês esse bate-papo de novo. Quem vai fazer a foto para nós, gente? Quem vai fazer esse print lindo aí? Porque, né? Eu fiz aqui. A Rai apareceu, nossa técnica de hoje. Quem está fazendo o print para nós? Rai, tá? Aí. Fizemos?
Fizemos raiz. Ai, eu quero receber esse print, por favor. Então, Vanessa, a gente sempre coloca lá no Instagram, tipo, boa. lá na nossa, como é que fala? No nosso Instagram, como é que fala, gente? Lá em cima, nos stories. Já tem um monte de foto do encontro de hoje. Vai lá que você vai ver. Já tem um monte, assim, a gente já foi postando, o Rai já foi postando, a gente foi tirando e colocando, então já tem muita coisa lá. Ai, que bom. Eu fiquei assim, ó, pra mim fez meu final de semana. Nada mais precisa acontecer agora. Tá tudo certo. Ah, que coisa mais linda de escutar, gente. A gente faz esse clube com muito amor, né, meninas? Ah, eu acho muito lindo mesmo, assim, que exige ler já é uma dedicação, e se articular em torno da leitura também é outra dedicação. Então, eu reconheço e agradeço. Na verdade, esse clube surge mesmo nesse momento de acolhida, né? A gente criou ele era antes da pandemia, a gente reforçou ele durante a pandemia, e como aqui a maioria de nós somos acadêmicas, não só professoras como alunas, a gente tem sempre uma leitura tão densa, né? E aí quando a gente para e vai ler literatura, né? Vamos ler literatura? Então, sem compromisso, assim, ler para a gente ficar bem, né? Ler. Né? E é esse o clube, sabe? Essa leitura leve e esse bate-papo, assim, que a gente ganha sábado. O sábado fica bem mais leve, a gente fica bem feliz. Que bom, e uma alegria mesmo, assim. A Mirna, eu agradeço muito. Gente, eu até comecei a fazer aula de forró por causa da Mirna. Vocês não sabem. Choro. Ai, Tô que tentando ótimo. lá dançar, mas está sendo ótimo para mim. Ai, É verdade, é uma forrozeira de pé cheio. Pé de serra, essa Mirna. Pois é. Mas enfim, então é isso, gente. Eu agradeço muito e qualquer coisa, bom, meu Instagram tá lá com vocês e eu gosto de conversar. Muito obrigada, viu, Vanessa? E aí, obrigada demais. Muito obrigada, Dani. O que você falou, Mirna? O Instagram é Vanessa. É ponto Vascouto. Isso, mandei aqui no chat, pessoal. Ah, eu já estou seguindo Vanessa. Então, já tô vendo tudo lá da Dani também. Isso, e aí eu já até marco também, né? Tem muita coisa legal. Maravilha. Então tá bom, gente. Próximo livro. Ai, sim, o próximo. Vamos torcer para que esse daqui tenha um alcance ainda maior, gente. Por favor, energia, botem o pensamento aí por mim. Pode deixar. Valeu. Muito obrigada, viu? Foi um prazer te ter aqui. Eu agradeço, gente. Ó. Um beijo. Um beijo, bom sábado. Tchau, tchau, gente. Muito bom. Tchau. Beijo, gente.